E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo aqui no Nisto Cremos Channel. Para a gente já começar com o pé direito, eu quero convidar todo mundo para uma oração bem rapidinha, tá bom? Senhor Deus, por favor, abre a nossa mente agora para que a gente consiga entender a Tua verdade e a Tua lei nesse estudo, que a Tua luz guie a gente. Amém. Olha, se é a primeira vez de alguém aqui com a gente buscando essas verdades incríveis, não esqueçam de se inscrever no canal, viu? Deixem também os comentários de vocês, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esses conteúdos. Bom, bora lá, porque hoje a gente vai esmiuçar o capítulo 26 de O Grande Conflito, um livro que descreve a maior saga de todos os tempos. E o tema de hoje é fortíssimo: a restauração da verdade. Para quem está chegando agora e pegando o bonde andando, a gente está analisando aquela batalha cósmica gigantesca entre Cristo e Satanás. É literalmente uma disputa milenar pela mente e pela lealdade de cada ser humano, e o detalhe é, a gente está chegando muito perto do clímax. No capítulo 26, a gente vê que não é só uma história sobre o passado. Na verdade, é um apelo urgente de que uma restauração enorme, colossal mesmo, precisa acontecer na Terra logo antes do fim do mundo. Tem um texto do profeta Isaías que é de arrepiar e se encaixa perfeitamente aqui. Ele diz o seguinte: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Mas como esse reparo acontece? O texto mesmo responde: se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia. Sabe, o livro explica essa ideia de um jeito muito genial. Pensem na lei de Deus como se fosse um muro gigante protegendo a humanidade. Com o passar dos séculos, as pessoas foram ignorando as orientações divinas e, com isso, abriram uma rotura, um buraco imenso nesse muro. O que o texto está dizendo é que agora o Criador está chamando um grupo para literalmente consertar essa quebra e trazer de volta aquilo que o mundo acabou esquecendo. E olha que interessante. Essas diretrizes não são novidade não, tá? A obediência à lei de Deus vem desde o comecinho. A gente vê que isso estava lá na criação, no Éden, sendo guardado por Adão. Depois do dilúvio, essa mesma tocha de obediência foi mantida por patriarcas fiéis como Noé e Abraão. Mais para frente, quando o povo de Israel estava lá no Egito, esquecendo de quase tudo no meio de uma escravidão brutal, Deus não falou baixinho com eles, não? Ele declarou a sua lei com trovões e uma majestade impressionante no Monte Sinai, para não deixar dúvidas. E a coisa não parou por aí. Pelos profetas e até naqueles tempos super sombrios da Idade Média, sempre teve gente fiel, muitas vezes escondida, mantendo essa herança viva. É uma obediência que sobreviveu à queda de impérios. E é aí que a gente entra num contraste muito sério que a nossa fonte aponta. De um lado, a gente tem a lei de Deus, que é eterna, inabalável, estabelecida pelo próprio Criador. Mas do outro lado, temos as tradições religiosas humanas. O livro mostra que essa mudança na lei divina não aconteceu de um dia para o outro. Foi um negócio bem gradual. Sabe quando costumes de outras culturas vão entrando de mansinho? Pois é, isso aconteceu na igreja ao longo dos séculos, até se firmar totalmente sob o poder romano. E o alerta aqui é muito claro. Tem muita gente que pensa: nossos antepassados faziam assim e viveram em paz, então tá tudo certo. Só que a verdadeira adoração segundo o material que estamos estudando não pode ser baseada no que os homens inventaram, mas sim nos preceitos eternos. Por causa dessa confusão toda entre o que é divino e o que é invenção humana, a gente chega num imperativo crucial. Tem outro texto em Isaías que avisa: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Gente, no mundo cheio de teorias bonitas e doutrinas por todo lado, o livro resgata a ideia de que a Bíblia tem que ser a nossa única regra. É ela que testa tudo. O material até conta a história inspiradora de heróis da fé tipo Martinho Lutero e os valdenses, que bateram o pé naquele princípio do sola escritura, somente a Bíblia. Armados só com a palavra, eles enfrentaram a morte, a fogueira, a espada, tudo para não trocar a verdade pelas desculpas filosóficas da época. E o coração de toda essa restauração está ligado a um conceito teológico que é de explodir a cabeça: o selo de Deus. O profeta Isaías traz uma ordem super solene: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Vamos pausar um pouquinho e pensar sobre isso.
A obra argumenta que nesses últimos dias, o pessoal que realmente segue a Cristo vai restaurar esse selo que tiraram da lei. Mas peraí, o que faz um mandamento ser um selo? Para entender a sacada, a gente tem que voltar lá para a forma como os antigos reinos funcionavam. Pensa num rei da antiguidade. Quando ele fazia um decreto oficial, ele precisava validar aquilo. Então ele pingava cera no documento e carimbava com o anel dele. E o que estava escrito naquele anel? 3 coisas fundamentais: o nome do rei, o título de autoridade dele e o território que ele governava. Sem essas 3 coisas, o documento não valia nada. O livro pega essa mesmíssima lógica jurídica e aplica a lei de Deus. E olha que incrível. Entre todos os 10 mandamentos, só o 4º funciona como esse anel. Só ele tem o nome, o Senhor teu Deus, o título, o Criador, e o território, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. É a assinatura definitiva que garante que ele manda no universo inteiro. É exatamente por isso que o capítulo adverte com tanta urgência que trocar essa lei por tradições humanas tem consequências para a eternidade. A profecia coloca 2 escolhas gigantes frente a frente. De um lado, você tem o recebimento do selo de Deus, que demonstra lealdade total à autoridade do Criador. Mas do outro lado, o texto avisa sobre o que a Bíblia chama de a marca da besta. E segundo o nosso estudo de hoje, essa marca representa justamente a submissão a um poder terreno que mudou a lei de Deus no passado. No fim das contas, a humanidade inteira vai ter que escolher de que lado vai ficar e a quem vai prestar adoração definitiva. Não vai ter meio termo. Toda essa caminhada desemboca lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14. A mensagem final para esse mundo vai formar um grupo muito específico. O texto diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas calma lá, não vamos confundir as coisas. O livro deixa super claro que isso não tem nada a ver com aquele legalismo frio de querer se salvar pelas próprias obras. Nada disso. A gente só consegue guardar esses mandamentos de verdade através da fé de Jesus. É a graça dele transformando a gente por dentro, criando uma obediência que vem puramente do amor. E é só isso que dá força para as pessoas continuarem firmes, mesmo quando o mundo inteiro está contra. Certo? Mas por que a gente está falando disso tudo agora? Porque o apelo desse capítulo tem um senso palpável de urgência. A porta da graça está se fechando. O relógio da história está esgotando. O texto explica sobre um juízo investigativo que já está acontecendo. Imagina só, um tribunal celestial gigantesco operando, os livros de registro sendo abertos e os casos sendo decididos um a um, diante de todo o universo. E como a gente não faz a menor ideia de quando vai ser a nossa vez de ser avaliado, existe uma necessidade desesperadora para que a gente desperte desse sono espiritual e volte correndo para a obediência de Deus. Com um cenário grandioso desses, a obra nos leva a um apelo que precisa mexer com o íntimo da nossa alma. O tempo de decisão é agora, não dá para deixar para amanhã. E os passos são muito claros. Primeiro, a gente precisa aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador, porque só Ele tem o poder de restaurar. Segundo, precisamos abraçar os santos mandamentos de Jeová hoje. Reconhecer que essa lei continua valendo sim para todo mundo, e que ela é na verdade um guia de amor. E terceiro, a gente tem que mergulhar de cabeça no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. É estudando que a gente se protege de ser enganado. O que nos leva a uma reflexão que não tem como fugir. Com esse juízo celestial rolando e sabendo que as tradições dos homens não salvam ninguém, fica a pergunta: como é que somos chamados a viver neste exato momento da história? A resposta que a gente encontra no estudo é super firme. A gente tem que escolher fazer o que é certo, única e exclusivamente porque é o certo, e deixar todas as consequências nas mãos de Deus. O mundo hoje precisa para ontem de pessoas de princípios inabaláveis. Gente que não tem medo de cara feia e que está disposta a espalhar a verdade sem medo nenhum do que os outros vão pensar. Uau, que mergulho profundo a gente deu hoje, hein? O peso e a clareza dessas verdades mudam tudo. Quero agradecer demais a todo mundo que ficou com a gente nessa análise detalhada até o final. Entender essas profecias liberta a gente do medo e prepara o terreno para o que está por vir. Mas olha, não parem por aqui. Continuem escavando a Bíblia, peguem firme no estudo de Daniel e Apocalipse e, claro, por favor, não percam de jeito nenhum a nossa próxima análise, onde a gente vai abrir o capítulo 27, A Vida que Satisfaz, Como Alcançar Paz de Alma.
Um abraço bem apertado, pessoal. Continuem firmes na oração e no estudo e a gente se vê lá. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.